eu acreditava que 11 vereadores seria o melhor para Rio do Sul, porque tinha o pensamento de que não deveríamos aumentar o número de vereadores só por aumentar. Eu acredito, como falei na tribuna, que nós não deveríamos aumentar o número de vereadores. E não é porque vocês estão aqui que eu estou falando isso. Eu acredito que o número de vereadores 10 é um bom número e representa bem a nossa cidade. A única coisa que eu falei naquela reunião, e muitos concordaram comigo, de aumentar uma só cadeira, porque o número par dentro de um colegiado como esse poderia trazer danos a esta casa e ao município e à sua população. Eu vou dar um exemplo que ocorreu em 2009 aqui nessa casa. Votamos e o presidente votou junto e houve um empate 5-5. Não houve vitorioso e nem derrotado. Na verdade, houve uma derrota da cidade inteira. Por quê? Porque nós não tivemos uma solução. A busca da solução foi buscada na justiça. Então, nesse sentido, que aqueles que não estiveram na reunião na CIS naquele momento, eu gostaria de falar agora a minha posição, que o Maroca salientou, que agora eu venho o meu discurso falar, não deve aumentar. Se 10 fosse um número ímpar, eu estaria também dizendo 10 está bom. Então, naquele momento em que saí e houve uma discussão acalorada entre eu e o vereador Roberto aqui nesta casa, na reunião da comissão, junto com as entidades, eu falei que a minha posição é de 11 vereadores, mas que a condução dos trabalhos pela comissão do ano passado, da emenda à lei orgânica, foi no sentido de que dentro da comissão se faria a votação. E aquela votação seria o encaminhamento a ser dado na emenda à lei orgânica. Naquela votação, isso está no meu relatório, porque naquele momento eu era o relator, eu coloquei a minha posição de 11 e fui voto vencido. E como a maioria optou por 15 vereadores, eu fui junto. Então hoje saiu, a semana passada saiu no jornal Nova Era, que eu votei pelos 15. Realmente votei pelos 15, mas porque respeitei a posição da maioria e nós vivemos uma democracia e naquele momento eu votei conforme a orientação da comissão. Hoje, por esse movimento que iniciou na CIR, lá já falei a minha posição, reitero hoje e vou votar contra esse relatório, porque acredito que ainda possa ser feito alguma coisa. E peço para os vereadores, então, pelo clamor popular que hoje está tendo, que revejam as suas posições. Quem sabe a gente pode fazer o bem. Por quê? Porque nós estamos bem representados com 10. A cidade está bem representada com 10. Não precisa. O que importa é que nós, os 10 vereadores que estejamos aqui, que se faça respeitar pela população, fazendo o melhor trabalho possível. Então 10 ou 9 também se dá. 3 vereadores também se dá. É um colegiado, dá para ser com 3. Não pode desrespeitar a Constituição de o mínimo é 9. Então, o que acontece? Nós temos que pensar, como falei no discurso, é que nós vereadores temos que cumprir o nosso papel ao qual fomos eleitos. E não conseguimos cumprir esse papel e por isso a sociedade não nos respeita. Então por isso que já declaro meu voto. Eu acredito que esse relatório e a comissão, apesar de ter votado favoravelmente, não é o que eu penso. Então por isso voto contra. Tem discussão? Senhor presidente, estou assim muito feliz em ver hoje essa representatividade aqui no plenário presente e assim a gente gostaria de ver, como já foi dito na tribuna, em assuntos que são discutidos aqui nesta casa, assuntos importantes. Gostaria que assim que as entidades também viessem aqui. Todos, maioria que estão aqui nesta casa, só a
amigos nossos, que nós praticamente encontramos todo dia na rua. Nós compramos no comércio, nós visitamos as indústrias dessas pessoas que estão aqui, compramos no comércio, abastecemos nosso carro nos postos que estão aqui. Então, eu acho que é justo as reivindicações, só que o Osmar não vai fugir de sua responsabilidade. Quando foi votado aqui para 10 ou para 15, eu não estava presente porque eu sou suplente vereador. Hoje eu vou seguir as orientações do meu partido e vou votar conforme o relator, que é para 13 vereadores. Não vou fugir de minha responsabilidade. Gostaria sempre de encontrar os senhores na rua, olhar, conversar. Eu conversei muito com muitas pessoas, né, em ver essa decisão. Então, vou ser a favor do relator. Em discussão? Senhor presidente, Vereador Amigo. quando iniciamos no ano passado, em 2009, esse processo de aumento de vereadores, a dito ainda lembrado pelo vereador Jorge, na reunião passada, que minha opinião era que poderia ficar com os 10. Certo? E que votei, depois junto no relatório, votei a favor dos 15 também, como diz o vereador Jorge, eu também fui voto vencido. Acredito que possamos modificar bastante o assunto aumento de vereadores. O relator, Roberto Schultz, foi feliz e acredito que o 13 estaria, hoje estaria favorável ao 13, né? E vou explicar por quê. Me convenceram da seguinte forma: também dei a opinião na época de nós baixarmos salários, né? Que a professora Regina até comentou, a vereadora Regina, né? Funcionários, menos funcionários terceirizados, né? Assessores principalmente, 10 vereadores, não há necessidade de ter, cada vereador ter o seu assessor, podia ser um assessor por partido, isso ia baixar em muitos custos, ia cobrir a folha dos 13 vereadores. Então, por isso que sou favorável ao relator do Roberto Schultz, ao relator Roberto Schultz, e já vou antecipar meu voto, vou votar nos 13 também. Obrigado. Em discussão? Vereador Márcio pediu a primeira. Posso deixar o vereador Maraca? É rápido? Eu só gostaria de fazer uma colocação ao vereador amigo, que desde o começo Vossa Excelência tinha um posicionamento de ideia, sim, e respeitamos a sua opinião. Só queria dizer que um assessor por partido não há condições, até porque o DEM, hoje, PSD, teria um com 4 vereadores. E eu, com o partido do PR, teria um também. Então, nesses termos não dá. Poderíamos sim. Mas, vereador, a próxima legislatura é outra realidade. Mas vai ter partido que vai ter 5 vereadores e vai ter partido que vai ter um só também. Eu só gostaria de dizer também que, com o Diógenes, eu disse que o Diógenes é o vereador que mais fiscaliza, um bom vereador, e não me arrependo, vou dizer até o final do mandato. E também digo que o vereador que eu mais discuto é o Diógenes, mas eu, quando eu tenho terceiro ano primário, posso ser a ele que tem direito e a odontologia não pode. Mas eu tinha certeza que ele ia dizer que queria 11 e votou em 15. E só se fez agora. Obrigado. Vereador Márcio. Senhor presidente, se o senhor me permite eu poder falar e olhando para o público. Fique à vontade. Bom, eu como vereadora, desde o início, fui favorável a 10. Sempre disse que era 10 e achava que não devia ter assessor na Câmara de Vereadores para cada vereador. Essa era a minha sugestão quando eu entrei, minha opinião, como vereador. Conversamos bastante e quando foi feita a votação,
foi feita a votação por 15 e eu votei junto com os meus colegas e sou favorável a 15. Porém, quero dizer uma coisa, senhor presidente, que diante dessa manifestação, às vezes eu fico em dúvida se realmente eu devo votar junto ao parecer do senhor relator, vereador Roberto, ou se a gente deve votar 10. Por quê, gente? Não, eu quero dizer que eu vou votar 10. Me faz eu repensar algumas atitudes como vereadora. É muito difícil as pessoas saírem nas ruas, pedirem voto e ser vereador. Não é fácil. Não é fácil o trabalho de vereador. Nós estamos aqui fazendo um trabalho árduo, a gente vem aqui, vê os projetos, estuda os projetos, ouve a comunidade. Não é um trabalho que a gente vem aqui, ganha e vai para casa. Eu também tenho vários assessores aqui atrás, e quando eu digo que eu sou contra o assessor, acho que o assessor seria desnecessário, porque eu acredito que a representatividade de 15 vereadores e não ter assessores e ter o percentual de gastos dos investimentos feitos na Câmara deveria não ser maior e nós temos 15. Essa é a minha opinião, que é o que eu sempre discuto. Eu sou favorável a 15 sem assessores, com o mesmo percentual que hoje nós estamos gastando. É a ideia da vereadora Márcia. Só que a gente não vota sozinho, e aqui nós temos um grupo de 10 vereadores, no qual eu respeito cada um. Também eu fico assim em dúvida, senhor presidente, enquanto 13, porque eu tenho vários eleitores aqui. E tenho eleitores da indústria, do comércio e da população, do povo. E essas pessoas me olham e dizendo assim: Márcia, você tem que votar 10, porque tem uma mensagem dizendo que você deveria pedir para o seu vereador que você votou, que deveria votar 10. Mas eu queria que vocês refletissem: se o vereador não recebesse subsídio, o subsídio fosse 0, vocês iam votar por 10 ou por 15? Se o vereador não ganhasse, vocês já pensaram nisso? Eu sou favorável também. Mas assim, ó, deixa eu só manifestar. Eu gostaria que vocês refletissem por quê. Quando a gente pega uma corda e cada um puxa de um lado, essa corda ela vai arrebentar para o mais fraco. Correto? É assim pelo menos a ideia. Agora, vocês imaginam que todos vocês estão aqui, com muitas pessoas que têm muitas influências, principalmente aqui, a liderança do comércio, da indústria, as pessoas que realmente têm um nível de ensino muito avançado perante a comunidade, perante a população, que é a base. Vocês sabem dizer para mim que vocês são um público diferenciado. Será que esses 10 realmente vão estar representando vocês? Será que esses 15... de repente ganhando R$1.000, R$2.000, eu não estou nem dizendo, ganhando um valor que fosse, vocês optariam entre 15 ou 10? O que eu gostaria que vocês repensassem, que nós vereadores estamos dizendo o seguinte: se a Câmara de Vereadores tem 5% de orçamento para investir na Câmara de Vereadores, se é melhor diminuir para 4%, como a vereadora Regina falou, vamos repensar. Se o vereador ganha R$5.200, R$5.300 bruto, se nós tivermos que ganhar R$2.000, por que não ter 15 e ganhar menos e tirar assessores ou fazer um remanejamento de valores dentro da Câmara de Vereadores? Daí é onde eu gostaria de dizer assim, presidente, aonde eu fico em dúvida. Eu vou concluir, mas assim, ó, é onde eu fico em dúvida. Porque se a gente diminuísse, o que leva a ter 15? Por que vocês estão batendo em 10 e não de repente em diminuir os valores da Câmara de Vereadores, dos valores financeiros? É isso que faz eu repensar enquanto meu voto e que eu vou aguardar até a hora da votação que o presidente vai colocar. Mas eu queria dizer para vocês que nós deveríamos ter menos salários. Não estou legislando em causa própria, porque eu não sou candidata a vereadora no próximo mandato. Deveria ser 15 vereadores com um salário bem menor e sem assessores. Essa é a minha sugestão. Obrigada. Vereador Roberto. Senhor presidente.
presidente, só queria deixar bem claro de que essa casa, que todos acompanham, sabem de que nós temos momentos para nos manifestar. Quando é um projeto para cá, o vereador não concorda, né, vereador Regina? Vai na tribuna, fala, briga, né? Mostra por que o projeto é bom, por que não é bom. E ele pode falar a favor ou contra o projeto quanto ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. O que vale é a votação. No momento que eu votei. Dizer que mas eu era contra. Mas eu votei a favor. Você quer deixar isso claro? Porque a decisão aqui por 15 foi unânime. Independente se antes eu queria 13, o Almir queria 9, o Jorge queria 10, a vereadora Márcia queria outro número. A verdade é de que o voto equivaleu. E pronto. Então quem votou, votou. Agora a mesma coisa. Então vai votar, cada um assume o voto que fez. Eu votei no 15, né, apesar de achar que era 13. Por circunstâncias, hoje a gente está revendo essa questão, que é até muito bom para a gente. E acho que esse número de 13, ele tem que estar muito atrelado a uma nova discussão, que é da questão dos gastos e dos subsídios. Aí sim é um outro momento para nós termos essa casa cheia, que aí nós vamos definir os gastos da Câmara de Vereadores para a próxima legislatura. Talvez seja esse novo momento, para o cidadão Luiz Silêncio, muito mais importante do que a escolha do número de vereadores.